pessoal, tô aqui de novo, Maria Renda, no Renda-se Podcast. A gente vai falar hoje sobre vários assuntos super interessantes e importantes na carreira. A gente vai falar sobre diferentes mundos, mudança de continente, mudança de países, com certeza. O nosso convidado já deu realmente uma volta, literalmente, ao mundo. A gente vai falar sobre fé, vocação, a gente vai falar sobre arte, design, moda, paixão por tênis, não tênis de jogo, tênis mesmo, sapato. A gente vai falar sobre tantas coisas, uma pessoa super interessante. Eu tô aqui com uma pessoa extremamente especial. Nosso convidado hoje é o Rafa Freire. Ele é filho, amigo, ele é marido, ele é um super publicitário, já ganhou, assim, número 1 da China, literalmente da China, entre os top 3 do mundo, assim, não é pouca coisa, né? São poucas pessoas que a gente sabe que chegaram nesse nível, então, assim, uma pessoa que tem um monte de coisa para trazer pra gente e falar aqui pra vocês. E uma coisa que eu amo e que ele mesmo falou é que I like to tell stories that wow people. E aí você vai me contar um pouco, Rafa, como você chega aqui hoje, e aí a gente entra nesse bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado. Pô, eu chego hoje de ressaca monstra. Mas estou muito feliz de estar aqui, pô, muito feliz. Que bom. Pô, especial demais, assim. Obrigada. Pô, parabéns Obrigada, que você tá fazendo amigo. seu podcast. Tá Obrigada. amarradão. Não, eu chego muito feliz, chego com energias renovadas. A gente está no comecinho do ano, não sei quando que vai sair esse podcast, mas estamos em breve. No comecinho do ano, então é sempre aquele momento de você se reenergizar, olhar para o que passou, né, setar os seus novos alvos para o que vem pela frente. E nada isso. melhor do que a gente começar com essa conversa, né? Vambora. Então, antes de começar esse podcast, gente, acho que é até importante falar, o Rafa, meu amigo de adolescência, vou falar um pouco sobre isso aqui também, que eu acho que é uma parte super importante da nossa vida e até para passar para vocês que estão ouvindo também, né, de pessoas que se mudam muito, enfim. Poucas amizades ficam e a nossa tá aí há mais de 20 anos. Isso aí. A gente sentou há 1 ano e pouco atrás na casa dele, num terraço, tomando um vinho que a gente adora, junto com a mulher dele, a Mayra, que é super especial também, amiga, também podcaster. E aí a gente conversando, eu falei, gente, eu quero lançar um podcast, mas não tenho coragem, tô pensando em nome, não sei o quê. Eu já tinha um nome na cabeça, mas eu queria muito a opinião do Rafa, assim, pra mim ele é, né, tudo. No mundo da publicidade, aí eu falei, cara, renda-se. E a gente começou a pensar, tal, será que é outra coisa? Você falou, não, é renda-se mesmo. E tá aí, hoje estamos virando realidade, depois de um ano e pouquinho que a gente teve essa conversa, né? É isso. E você tá aqui comigo hoje, muito obrigada. Demais, pô, tá amarradão, o nome é perfeito do programa. Então me conta aí, eu fiquei muito feliz quando eu tava lendo um pouco sobre você, apesar de conhecer há anos, que você mesmo se intitula desse jeito, dizendo que você gosta de contar histórias que tem esse fator uau para as pessoas. Me conta isso um pouquinho. Eu acho que eu sempre gostei de ouvir e contar história, sempre. E sempre fui muito curioso. E eu acho que, pô, nada melhor do que você ouvir uma boa história, assim, né? Então, se você pensa nas pessoas que você mais gosta, assim, de estar junto, geralmente são pessoas que contam histórias muito bem, assim, né? São pessoas que têm essa coisa de você querer ouvir e saber, né? Desenvolver um pouco, contar uma história. Então isso sempre me atraiu muito e acho que meio que naturalmente eu fui caminhando para uma profissão de comunicação, né? De realmente usar, né? Infelizmente na publicidade a gente usa muitos termos em inglês, né? Mas storytelling como forma de resolver problemas, como forma de resolver desafios, né? Então eu achei na publicidade uma profissão em que eu podia contar histórias para resolver problemas, sabe? Super. E isso é muito legal, assim. Então, eu comecei no design, porque eu sempre fui muito curioso e queria saber, cara, talvez seja esse o meu caminho. E aí, ao fazer design, tem um storytelling ali também no design, né? E eu acabei me ligando que eu gostava mais dessa parte, assim, até. Então, eu falei, não, acho que o meu caminho é por aqui mesmo, é escrever, contar história, vamos por aqui. Muito bacana. Hoje você é diretor executivo de criação da RGA, super cargo. Como começou essa história? Assim, acho que foi começando um pouco da nossa infância, da sua infância. Carioca, né? Com esse sotaque, não tem como negar, amo esse sotaque.
E aí, depois do Rio foi pra onde? Que assim, foram vários lugares. Cara, quanto tempo a gente tem aqui de... A gente tem, a gente pode fazer episódio 1, 2, 3, mas conta um pouquinho. Eu dei um rolê. Eu morei no Rio. É engraçado, porque o meu sotaque, eu não sei como que eu tenho esse sotaque ainda, porque eu já perdi ele e ele voltou. Tá. É engraçado. Eu morei no Rio até acho que 8, se eu não me engano. Aí a gente se mudou aqui para São Paulo. E aí moramos um tempão aqui em São Paulo. Eu perdi o meu sotaque aqui em São Paulo. Eu tinha sotaque de paulistano. Você tá falando, não sei o que, não é possível. Sotaque de paulistano, tinha. Na escola, não tem como, né? Criança. Aí, porra, era o desespero do meu pai, cara. Meu pai odiava São Paulo. Aí quando a gente veio pra cá, ele falou, meus filhos vão ficar falando com sotaque de paulista. E aí rolou. Aí depois daqui, eu fui morar nos Estados Unidos, fui fazer o último ano do high school, quando a gente se conheceu, né? 2 crianças merdeiras. E... 2 crianças merdeiras que eram da igreja. Os merdeiros da igreja. A gente era crente, né? Eu ainda sigo ali, assim, um pouquinho mais rebelde. A gente ficava lá no estacionamento trocando umas ideias enquanto a galera tava no culto, né? A gente era. Os Black Sheep. Os Black Sheeps. Aí eu morei lá, morei um ano lá. E aí a ideia era meio que ficar por lá, assim, de repente, fazer faculdade por lá. E aí depois de lá, voltar um pouco assim, já era pro meu pai ter sido transferido para ir morar na Europa quando eu era criança ainda. Tá. Quando isso ia acontecer, o meu pai falou assim, cara, já vou botar os moleques num inglês avançado, porque quando a gente chegar lá eles já estão meio que adiantados. Só que essa parada não rolou, ela foi sendo postergada. E meu pai falou, não vou tirar, vou deixar eles. Então, quando a gente chegou com uns 15 anos de idade, sei lá, eu falava inglês fluente já. Então, tive essa puta sorte, assim. E aí, quando eu tava morando lá nos Estados Unidos, o meu pai foi transferido pra Europa, falou, cara, tá indo todo mundo, você não quer vir também? A família toda e tal. Eu falei, vambora. Fui pra Alemanha, morei um ano lá. Cara, não me adaptei muito, assim, não era muito a minha praia. E aí, de lá, fui para Londres. E aí, Londres foi onde eu fiquei bastante tempo. Morei, acho que 7 anos em Londres. Fiz as faculdades lá de design, de publicidade. Foi o London College, o Royal College, não foi? Hoje chama University of the Arts. Tá. Na época era o London College. London College. E comecei a trabalhar lá, só que é isso, né? Londres é o segundo mercado mais disputado de publicidade do mundo, assim, depois dos Estados Unidos. Uau. E então, para você conseguir entrar assim no departamento de criação, começar a trabalhar de fato com criação, é muito difícil. É uma batalha assim de faca para você conseguir chegar num lugar legal e trabalhar com o que você quer. Então, eu comecei ali, fiz um estágio e tal, e logo eu tive uma oportunidade de ir para a China. De ir para JWT de Xangai, que, cara, era uma agência que era muito legal, é uma agência gigante, né? E lá na China era uma das maiores agências. E aí, cara, me joguei. Eles estavam numa época lá que eles queriam ter mais, um pouco de estrangeiros, assim, na criação, para tentar... Trazer um olhar, talvez? Trazer um olhar diferente e também fazer um pouco de intercâmbio cultural com a criação de lá, porque é isso, a China estava num momento muito de abrir e então eles estavam pegando contas globais e eles queriam ter pessoas que tinham um pensamento um pouco mais ocidental também, e juntar com eles, fazer essa mistura. E aí me conheceram, gostaram de mim e falaram, cara, você não quer vir? Eu falei, vou. Ficou lá uns 4 aninhos, né? A ideia era ter ficado tipo 1 ano, assim, sei lá, eu fiquei 4, fiquei quase 5, fiquei 4 anos e meio lá. E foi demais, cara, minha carreira fez assim, Decolou. Né? Então, para voltar um pouco nessa parte de mudança, essa parte que você falou de você já ter ido até para os Estados Unidos mesmo falando inglês, por exemplo, eu não falava nada. Até meus pais tentaram, mas não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Minha mãe ensinava inglês e eu não aprendia. Cheguei lá, na marra aprendi. As pessoas sempre falam, vai, se muda, por que voltou? Tipo, as pessoas assumem que é muito fácil, né, a mudança, que qualquer lugar é melhor do que o Brasil. Sim. E que ir para lá é de boa. Como foi se adaptar, mesmo sabendo a língua? Eu achei bem fácil, pra falar a verdade, achei porque, assim, como eu fui pra lá com uma ideia de, sei lá, eu vou fazer fazer o último ano do high school assim, aqui, né? E voltar, sabe? Eu fui meio com a cabeça de, vai ser divertido, sabe? Então tudo pra mim era uma diversão lá. E era, né?
Você é amiga do meu primo também, né? Aham. Meu primo é talvez o cara mais De boa. com energia que eu É. já conheci na minha vida, assim. Então todo dia era uma coisa para fazer. Então era mega divertido. Então para Nem mim sentiu foi fácil. tanto. Fora que a gente estava na Flórida, né? É. Que a comunidade brasileira lá é muito enorme. gigante, né? Então a gente acabava que ficava muito entre brasileiros também, né? A gente estava numa das cidades mais pacatas, né? É. Boca Raton também, assim, a idade média, 66 anos mais ou menos, mas a gente tinha uma turminha Tinha. boa, né? Tinha. Assim, apesar de ser os black sheeps da igreja, a gente era bonzinho, né? Tipo, a gente não era super rebelde. Uma percepção que eu sinto que as pessoas têm, até de mim, assim, e tenho curiosidade de saber se você sente isso, é que por a gente ter se mudado tanto, a gente é meio desgarrado da família. E eu queria muito quebrar esse paradigma. Então, assim, você é desgarrada da família, né? Ai, você não se apega. Ai, você é muito corajosa. Corajosa eu sou. Não vou tirar esse mérito. Mas fala pra mim, assim, você se sente uma pessoa desgarrada? Eu conheço você. Como é isso? As pessoas têm essa percepção tua? Eu acho que tem, né? A gente que é brasileiro, principalmente, a gente é muito apegado à família, né? Latino em geral né? E só que a gente se viu numa situação em que de repente a família estava toda espalhada, né? Você também. Eu também. Então a gente teve que se adaptar a isso e a gente teve que se acostumar com isso, né? Então eu lembro que teve uma época que, sei lá, eu estava na China, tinha um irmão nos Estados Unidos, meus pais estavam na Espanha, sabe? Tipo, cada um no canto, assim. Até hoje ainda é espalhado pra caramba, né? E a gente teve que se acostumar. Não é legal, eu sou muito, principalmente com meus irmãos, assim, a gente é muito próximo, assim, são meus melhores amigos. Então, essa distância é muito difícil, né? Então, assim, você é desapegado da família? Cara, no sentido de conseguir viver com essa distância e se ver uma vez por ano e olhe lá, né? Sim. Às vezes a gente não tem alternativa, né? Exato. Tem isso, né? A gente Sim. trabalha, a gente tem uma vida, mas não é ser desgarrado. Eu acho Exato. que talvez a palavra seja adaptável, tipo assim, à vida, né? Mas eu não sei você, assim, mas por mais que tenha a distância, eu falo com meus irmãos todos os dias. Todos os dias. Eu falo sabe? com minha mãe todos os dias, com meu irmão nem tanto, mas assim, por causa de... Meu irmão é uma pessoa diferente no sentido de que é uma pessoa super focada no trabalho e tal, mas limitada na hora da comunicação. Mas assim, eu sou super próxima deles, independente da distância. Às vezes eu falo até para as pessoas que moram aqui, falo, provavelmente você pode ver seus pais, sua família mais do que eu, fisicamente. Mas assim, a conexão que a gente tem, ainda mais quando você vai morar num país onde você não tem ninguém, né? Fica muito mais sólida, fica mais né? forte. Fica mais forte, porque você depende um do outro, não tem... verdade, total. Né? Então, assim, eu queria muito quebrar esse paradigma, porque eu sei que você é uma pessoa super próxima à família, né? O Sim. Pedro, o André, enfim, os teus pais. Então, assim, eu falei, não, esse assunto eu vou trazer aqui pra... Porque as pessoas falam, né? É fácil morar fora. Tipo, poxa, gente, vai, pega as coisas e vai. Não é tão simples assim. Não é, né? Não é. Ainda mais quem está acostumado, quem tem família próxima. Outro dia eu estava falando com meu pai no telefone e falei assim, cara, tudo que eu mais queria era poder fazer assim, pô, tô passando aí pra gente jantar, sabe? Tô passando aí pra pegar os moleques pra levar eles no cinema, sabe? Mas não tem. E não tem. Saca? Não tem. E na nossa época, quando a gente se mudou, não tinha ainda FaceTime, essas coisas, né? Então, assim, fui fazer faculdade em Londres, eu fui fazer faculdade na Espanha. Eu tinha que descer no orelhão pra ligar pra eles. Eu descia, tipo, 4 da manhã por causa do horário, na chuva, mãe, não sei o quê. Então, assim... Isso não é verdade, né? Assim, é difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Toda vez que eu quero jantar com eles, eu falo, vamos jantar pelo FaceTime, senta aí comigo e tal. A gente conversa, eu tomo vinho com meu irmão de um lado pro outro. Então, gente, não é assim. A gente tem sentimentos e apego à família, sim. Né? Uma coisa que eu queria saber como essas experiências assim que você teve de tantas mudanças e tal foram moldando você como ser humano e até na tua carreira mesmo, porque eu acredito que, assim, tendo visto tantas coisas diferentes, tantas referências diferentes, isso deve ter te transformado, óbvio, em quem você é hoje, como pessoa, e também mudado você muito como profissional. Com certeza. Um pouquinho eu acho que a minha visão de mundo, com certeza, ela é diferente de uma pessoa que não conheceu o mundo, né? E experimentar culturas novas, não só de estar ali numa viagem, mas de estar de fato morando ali naquele lugar, né?
me trouxe, eu acho que uma bagagem cultural muito legal, assim. Eu tenho, pô, eu sou muito sortudo, assim, de ter tido a oportunidade de ter vivido e conhecido tantos lugares e viajado para tantos lugares, porque com certeza, assim, mudou muito a minha visão de mundo. Eu acho que principalmente eu ter vivido anos na Ásia e ter conhecido vários países da Ásia, né, são formas muito diferentes de enxergar a vida, sabe? Tudo, assim, família, trabalho, saúde, tudo. Então, poder ter vivido isso e ter trazido um pouco disso para minha vida, assim, eu acho que abriu muito, assim, minha cabeça, sabe? E da forma também de me relacionar com as pessoas, eu acho, sabe? Não sei, e tudo isso, querendo ou não, você traz para a profissão, né? Claro. Eu acho que em qualquer profissão você está ali colocando o que é seu, né? No que você está fazendo, né? E numa profissão que é criativa, eu acho que ainda mais, né? Então você tem que tirar uma parada de dentro da tua cabeça e colocar ela ali e, pô, dentro da tua cabeça tem um monte de coisa ali, né? Tem as suas vivências, tem a sua cultura, tem a sua visão de mundo, então, querendo ou não, eu acho que provavelmente todo o trabalho que eu faça, ele traz um pouco disso, dessa bagagem, né? Total. Eu lembro uma vez que a gente estava falando, nem sei porque eu escrevendo o roteiro, e aí eu lembro que vocês diziam assim, olha, se você tem frescura com comida, não vem pra China. Eu falei, então não vou não, que nessa época eu estava morando em Barcelona, eu acho. E a gente, nessas conversas, você falou isso, falei, gente, imagina, né, comendo... Come mesmo, né? Come. Besouro, a comida chinesa que a gente conhece aqui, ela é uma comida meio ocidentalizada, assim, né? Ela é não uma é comida... a realidade. Não, ela é até uma comida mais cantonesa do que chinesa. Tipo, a olha. comida chinesa mesmo, ela é uma comida... Cara, assim, primeiro, isso eu acho foda. Eles comem tudo, tudo. O chinês, cara, come tudo. Porque eles, né, culturalmente, sim, eles tiveram um período de fome absurda na China, né? Então, posso estar falando uma besteira gigante, assim, mas eu acho que durante essa época, assim, eles desenvolveram pra caramba, assim, coisas da culinária deles, que é uma culinária, porra, né? Milenar. E, cara, eles comem tudo. Tudo. E, cara, tem muitas coisas que você olha assim e fala, cara, isso não me parece apetitoso. Mas na hora que você come, é bom pra caramba, sabe? Gafanhoto já me falaram que parece tipo chips, assim, né? Então, isso é uma parada que não faz parte do que eles comem no dia a dia. Não. Até come, então, tipo assim, você vai tem umas feirinhas de rua que tem lá os espetinhos de gafanhoto, escorpião e tal, mas você vai num restaurante não tem isso, sabe? Não tem, sabe? Mas, por exemplo, tem umas coisas que te pegam meio de surpresa, assim, sei lá, uma vez eu lembro que eu tomei uma sopa de cartilagem, cara, Não, gente. De cartilagem de galinha, cara, Obrigada. isso me Mas se a gente ferrou pensar, olha só, no Brasil, Caralho, eu sou do me arrepia só de lembrar. Nordeste. Eu sou do Nordeste. A gente come umas coisas assim, buchada, né? Tipo, dobradinha. Dobradinha é resto de intestino, de não sei o quê. É que a gente não fala. E é bonzão. É bonzão. Hoje em dia eu tenho um pouco assim de comer essas coisas, mas assim, vale dizer que minha cultura tem umas comidas bem exóticas, mas são gostosas. Eu gosto de experimentar coisa nova, então pra mim era incrível, porque eu saía pra comer com a galera da agência, com os chineses, com os meus amigos de lá, chineses também, e todo dia eu descobri um negócio novo, porque é riquíssima a culinária, né? Então todo dia tinha uma parada nova assim pra comer que era diferente. Que era legal. E quando você era tipo convidado, você senta naquelas mesas redondas, a comida vai chegando e eles vão girando, assim, né? O pratinho giratório do meio. E aí, pra fazer um agrado, assim, pra você o convidado, a parada chega, eles giram e para na tua frente, assim, sabe? Tipo, você não sabe nem o que Aí, às vezes, vinham umas paradas e falava assim, caraca, esse negócio vai parar na minha frente, eu vou ter que comer isso aí. Aí a parada vinha girando, aí... E eles são meio, eu acho que na cultura japonesa, eles têm uma cultura de respeito pelo próximo, gigante. Né, pelo espaço do outro, gigante. Então, assim, lá a mulher deixa o rapaz passar, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam, Takeshi tá aqui. Não, cara, lá eu ia muito pra lá a trabalho e eu lembro que eu ficava chocado que tinha uns lugares em que a pessoa, quando tava de frente pra alguém mais velho, assim, não bebia de frente, virava de lado, assim, pra beber, sabe? Tá vendo? Pô, isso é muito maneiro. É muito legal. E a gente não tem muito isso aqui, tudo aqui é muito informal. Então, a minha curiosidade era saber assim, você vai num jantar, numa coisa, e aí começam a rodar os pratinhos pra você ali, e você fala, cara, ferrou, eu não quero isso.
Tipo assim, se você, para não fazer uma despeita, sentia nessa coisa de eu tenho que fazer isso por respeito a eles, porque Fazia. a cultura que é diferente. A gente tem que se adaptar à cultura, Sim. né, quando a gente tá lá, não é eles se adaptarem Não, a total. gente. Somos nós nos adaptando à cultura dele. Era isso que eu queria trazer. Tá? Então, vamos lá. Voltando um pouco da parte desse background que a gente tem de igreja, e para terminar um pouco esse assunto, eu acho que a gente foi criado num meio que assim, sempre foi muito falado sobre fé e Deus e os caminhos. Hoje, como é isso na tua vida? Assim, que impacto teve na tua vida e hoje que caminho você segue? Teve um impacto gigante porque a gente cresceu, né? Meio que na igreja, né? A minha família sempre foi uma família que frequentou a igreja cristã, né? E assim, eu tirei coisas boas dali, né? Mas eu acho que, eu não sei, eu sempre tive eu sempre fui meio questionador, assim, sabe? E eu lembro que já na adolescência eu via coisas ali que eu não concordava, sabe? Tipo, principalmente essa coisa do ditar o que você pode fazer, o que você não pode fazer, sabe? E isso vira meio que uma noia na cabeça das pessoas. E aí isso era uma parada que pegava muito, assim, pra mim, sabe? Porque eu sentia que não batia muito com o que a gente aprendia, sabe? Então você aprendia ali um monte de coisa sobre empatia e tal, e a mensagem às vezes era outra. Não, mas isso aqui não pode fazer, mas isso aqui não pode fazer. Então virou esse choque assim para mim, sabe? De tipo, legal, aqui é um lugar que tem pessoas muito legais, a gente, tem muitos amigos, né? Sim. Dessa época, eu tenho amigos até hoje dessa época. E os amigos que eu tenho até hoje dessa época são pessoas que também são questionadoras, né? A gente tinha um grupo de jovens na igreja que chamava Baseado na Bíblia, cara. Sacou? Muito e tava bom. lá e, cara, deixaram a gente pichar grandão na igreja, assim, baseado na Bíblia. Assim. Tá, mas provavelmente foi em Londres, alguma coisa assim. Não, foi aqui. Foi aqui? Foi aqui, foi. Olha. Foi. Então, assim, a minha fé até hoje, ela tá aqui. Mas de um jeito já totalmente diferente do que era antes, né? Então, até por eu ter morado em vários lugares e ter visto, né, crenças e culturas e religiões diferentes, eu acredito muito que, assim, a gente acessa a mesma energia. Todo mundo acessa a mesma energia. Deus, Alá, Exato. o divino. Pra mim, tem quando uma você energia. olha pro bom, pra uma energia boa, né? Positiva. Tem uma energia. Cada cultura e cada religião acessa ela de um jeito diferente, saca? Contando histórias diferentes. Mas eu sinto que é tudo meio que a mesma coisa, assim, sabe? E eu me conecto a essa energia. Eu falo com essa energia, assim, não na frequência que eu gostaria, né? Mas com certeza não mais pelo olhar do cristianismo ou né, uma denominação da religião X, ali. exato, sabe? Óbvio, tem ainda coisas que a gente aprendeu ali que eu acho legal, que eu ainda levo para mim, mas é muito mais uma relação pessoal minha comigo mesmo. Hoje eu olho para essa energia como uma coisa que está dentro de todo mundo, assim, sabe? Então, como que eu cuido disso dentro de mim, sabe? Como que eu me conecto com essa energia, como eu faço ela, através dela, me conectar com outras pessoas. Então, é muito mais com esse olhar, assim, sabe? Bacana. Eu queria saber porque, assim, a gente muda tanto, evolui tanto, mas eu ainda acho apesar de eu ter mudado e não frequentar mais igreja e tal, como a gente fazia antes, pra mim a fé ainda dita muita coisa na minha vida. E eu acho super importante falar sobre essas coisas, porque às vezes tem gente que está ouvindo ali e não sabe muito bem que caminho seguir. Não necessariamente você tem que seguir só uma linha reta, né? Tipo, você abrir para o mundo, mas eu acho que você ter uma fé em alguma coisa, esperança em alguma coisa, seja o que for, eu acho ainda muito importante. É meio que um motor, assim, eu acho, sabe? Tipo, a gente já conversou sobre isso, né? Você parar um tempo do seu dia, né? E você se conectar de alguma forma e você, colocar ali os seus medos, colocar o que você tá angustiado, pedir alguma coisa, sabe? Tipo, eu gostaria muito que talvez isso aqui na minha vida acontecesse. Se não for isso, qual será um outro caminho? É meio que eu acho muito poderoso, né? Isso é uma meditação, mas ao mesmo tempo, aquilo ali
fica dentro de você, né? É igual quando a gente fala assim, pô, você quer alguma coisa, escreve, né? Pô, não é o ato de escrever que é mágico, que vai fazer aquilo ali acontecer, mas tudo dentro de você tá registrando aquilo ali e fica ali trabalhando dentro de você. Então eu sinto que é meio que um guia, assim, né? Sim. Uma força que te guia, assim. Eu vejo da mesma forma. Indo um pouco para a parte de educação, assim, você tinha a Europa, eu acho que o mundo aos teus pés, já por essa facilidade de mudança. Por que você saiu da Alemanha e escolheu Londres? O que é que te levou a Londres? Foi porque realmente era o segundo ou um dos primeiros países na publicidade? O que é que te levou lá? Na época eu queria estudar design, então, Londres estava logo ali e é referência máxima de design, né? Na época eu lembro, eu estava entre Londres e Amsterdã, eram duas opções, assim. E Londres acabou sendo o caminho. E eu me conectei muito com a cidade, assim. A cidade tem uma melancolia nela que, não sei, me pegou, aquela assim, chuva, sabe? aquele frio, Rafa. Pois é. O carioquinha é esquisito. Pois é, então, de alguma forma aquilo ali me pegou, assim, eu conectei com aquilo ali, eu sou uma pessoa que gosto de curtir um tempo sozinho também, às vezes, sabe? Então, é uma cidade que ela não sei, eu não sei explicar direito, assim. Convidativa para isso? É uma cidade que... Por exemplo, eu conheço muitos amigos brasileiros que vão para lá e falam assim, cara, sei lá, meu, cidade meio deprê, todo mundo é meio sozinho. Eu falo, cara, mas era isso que eu gostava da cidade, sabe? Eu tinha vários amigos lá e, pô, eu era moleque, então era todo dia na rua, festa pra caramba, eu trabalhava em bar. Então, eu tinha um estilo de vida bem, assim, agitado, mas era isso, eu curtia, cara, botar meu fone, sabe? E andar, assim, por Londres. Seu rumo. Andar por Londres, me perder pela cidade. Não tinha Google Maps, né? Eu gostava de me perder pela cidade e dar um jeito, assim, de me achar, se virar. sabe? Eu gostava disso. Então, por isso que eu meio que me conectei com Londres e fiquei lá tanto tempo. Você ficou o quê? 7 anos, mais ou menos, lá? 7 anos. E aí você se formou, e aí você começou como estagiário na JWT? Foi assim? Mas foi muito rápido. Tá. Tipo, foi um estágio, assim, de semanas. E aí... Logo eu tive essa oportunidade de ir para a JWT de Xangai. Então você já se formou, ficou um pouquinho e foi para Xangai. Quando eu me formei, eu trabalhava na Selfridges na época, que é aquela loja de departamento, foda lá de Londres, Sim. né? E era para ser assim, de novo, né? Um trabalho para eu ganhar uma grana enquanto eu fazia faculdade ali, né? Só que eu curti muito, eu gostava muito de trabalhar lá. E eu ficava, pô, cara, de repente eu continuo trabalhando aqui, sabe? Sei lá, vamos ver, vou subindo aqui. Eu conheci uma galera da Selfridges que era, tipo, sei lá, os caras trabalhavam no head office já, mas começaram como vendedores na loja, sabe? Eu falei, legal. Pô, sei lá, de repente eu vou aqui. Vou nesse caminho. Mas aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na publicidade, eu já tinha me formado. Aí eu falei, não, beleza. O caminho se abriu, vamos embora. Eu sei que você ama arte, design, moda. O contato com a moda, o primeiro contato com a moda foi na Selfridges? Foi antes? Aonde surgiu essa paixão aí? Eu sempre gostei de visuais, assim, sabe? Então, tudo que era muito visual sempre me atraiu. E o jeito que as pessoas se vestem foi uma coisa que eu sempre prestei atenção, assim, desde novinho. Então, porra, eu ligava pro tênis que eu usava, sabe? Eu lembro, em casa, 3 moleques, né? O orçamento, ele fica prejudicado, né? E eu lembro que eu cheguei em casa um dia, cara, e eu tava usando um tênis, sei lá, tênis de ir pra escola, né? Que tênis arrebenta, né? Você joga futebol todo dia, arrebenta. Então era um tênis, sei lá, de uma marca meio X, assim, Lecheval, sabe? Sei lá. E aí me zoaram na escola, que eu estudava numa escola de Playboy, aí eu cheguei em casa, cara, bolado, assim, aí eu, pai, mãe, não dá pra eu ter um Nike, sei lá, cara, tô me zoando na escola, mas eu queria era mais ter mesmo o tênis, sabe? Tipo, a zoeira foi meio que parte pra tentar convencer, assim. Então eu sempre fui muito ligado, assim, em tênis. E aí quando eu mudei pra Londres, eu fiquei amigo de um cara na faculdade que era um sneakerhead. Eu nem sabia o que era isso. O que é sneakerhead? Sneakerhead é uma pessoa que se amarra em tênis, um colecionador de tênis, mas... um colecionador de... Gente, na casa dele ele tem um quarto dedicado apenas a tênis. Assim, eu acho que é uma das maiores coleções de tênis e os tênis mais exóticos e cool que eu já vi na vida, você tem ali. E eu acho que diminuiu, né, um pouco, né? Já, mais da metade.
Olha isso. Eu sempre falo que eu não sei se eu tenho orgulho ou vergonha. Ah, para. Orgulho. Porque ter um quarto em casa só para tênis é um negócio meio estranho. É uma paixão, tá tudo bem também. Não, mas é isso. Isso. A gente se envolve muito e tem toda uma cultura por trás. Não é simplesmente o fato de você comprar um tênis, sabe? Então tem toda uma cultura por trás. A gente conhece muita gente através da cultura sneakerhead, então... Porque vocês trocam ideia, o que é exatamente, assim, sabe? Porque é o que você falou, né? Termina criando, tipo, um círculo de amizade ali. Não sei, uma sociedade, sei lá. Como vocês se entram em contato? Como que os sneakerheads se encontram, assim? Eu acho que todo colecionador acaba meio que fazendo parte de uma comunidade. Tá. Então... você é entusiasta de alguma coisa, você quer encontrar outras pessoas que também são para você conversar sobre aquilo, né? E é isso, galera que gosta de tênis conversa sobre tênis, mas como é uma cultura que abrange muito mais do que só tênis, você acaba conversando sobre muitas outras coisas também, sobre moda, sobre design. O design do tênis, ele puxa de referências de muitas coisas de fora do mundo da moda também, né? Então você acaba conversando sobre outras coisas também. Bacana. Então é muito massa. Eu mergulhei de cabeça assim, nesse universo na época que eu morava lá em Londres, descobri, eu nem sabia que existia. Na época eu estava começando o Sneakers BR aqui no Brasil, quem não conhece vai lá, Sneakers BR, tô fazendo jabá de vocês aqui, hein, galera. Começou como um blog, o Ricardo, que era dentista, se apaixonou por tênis também, começou esse blog, o primeiro do Brasil. Eu morava em Londres, aí eu falei, cara, comecei a procurar informação, né? Na época pesquisando, descobri o Sneakers BR, comecei a falar com o Ricardo, virei colunista, entre aspas, assim, do blog. Que bacana. E aí acabei conhecendo uma galera e a gente até hoje se fala, tem uma conexão, somos amigos. Tem amigos desde essa época aí. Cara, tem gente que eu nunca encontrei pessoalmente que troca ideia pra caramba, assim, desde, sei lá, 2007. Que bacana. Troco ideia, era Facebook na época, os grupos, né? Não, acho que era o Orkut. Orkut, Cruzes, Orkut. E aí, com essa experiência que você teve assim na China, eu imagino, voltando, né, para essa parte do trabalho, eu imagino que a criação talvez devia ser muito diferente do que você criava antes, que era uma coisa extremamente ocidental, vai para o oriental. Lá você ganhou número 1 da China de copywriter. Qual foi o projeto assim que mais te marcou e o que você sentia assim de mais diferente criando lá e não onde você estava mais acostumado? Então, como eu tive pouco tempo de estágio e depois fui para lá, meio que o jeito que eu aprendi foi o jeito de fazer lá, entendeu? Que era um jeito mais ocidental mesmo, assim, sabe? Meus diretores de criação que eu tive lá, eles eram, na verdade eles não eram todos ocidentais, só que alguns deles eles eram ou singapurianos ou de Hong Kong, que são países que têm uma conexão muito forte com o mundo ocidental, né? Então, já tinham estudado fora, falavam inglês, fluente, né? Então, eles me ensinaram o jeito ocidental de fazer. E como no final do dia, a maioria das contas que eu trabalhava, todas as contas que eu trabalhava eram contas globais, quem estava do lado de lá do cliente aprovando também era um gringo na China. Então, as campanhas tinham que ser apresentadas em inglês para o cliente poder aprovar. Então, a criação ela era feita em inglês, né? Então, se a gente juntava com outras duplas que eram chinesas de repente, cara, às vezes tinha que ter um tradutor junto, era uma doideira. Gente. Quando teve uma época que eu trabalhei com um cliente, eu atendia a conta na China e no Japão. Então, sei lá, a cada 3, 4 meses eu tinha que ir para Tóquio para ficar um tempo lá, tal, fazer as apresentações e voltar para a China. Quando eu ia para Tóquio era cruel, cara, porque ninguém lá falava inglês. Jura? Na agência, não. Ninguém falava inglês. Translation, então Só o CCO, que era o chefe de criação da agência, que falava inglês super bem também. Mas a galera da criação, ninguém falava inglês. Então, quando a gente fazia um brainstorm, era uma sala com uma tradutora. Tinha uma tradutora oficial da agência, a tradutora na sala e a gente brainstormando, assim. Gente. Então, eu acabei me acostumando com esse jeito de fazer, mas hoje pensando, cara, era uma doideira. Era uma doideira.
Mas rolou, foi o jeito que eu aprendi. Quando eu cheguei lá, eu acho, sei lá, eu não sei se se eu dei essa sorte, mas eu acho que eles acharam que eu era mais sênior do que eu era. Eu cheguei sem saber fazer nada, assim, eu não sabia escrever roteiro. E aí me botaram lá na mesa e falaram assim, ó, tem uma campanha de Ford aqui que precisa fazer, escreve os roteiros aí pra gente. Falei, pô, demorou, vambora. Eu tô lá no Google, como escrever roteiro. Mentira. Sério. Olha, e hoje é o que você mais ama fazer. Olha. Tinha o meu amigo que depois a gente virou dupla, era singapuriano na agência, era um dos poucos criativos que falavam em inglês assim, fluente. Chamei ele, eu falei, irmão, vou te falar a real, não sei o que eu tô fazendo, me ajuda aí. E ele? Aí ele, pô, primeiro me cagou de rir, né? Falou, não, fechou, vambora. Aí me ensinou um monte de coisa ali e foi, aprendi rápido. Mas aí como é que assim, você chegou lá, não sabia nada, e em tão pouco tempo você fez, tipo assim, Rising Star, virou o número 1. Tipo, foi algum projeto específico, um conjunto de projetos? Como que isso aconteceu? Na publicidade, você depende do projeto que chega para você, né? Então, cai na tua mesa um briefing de um projeto que é um projeto, meio que não é tão criativo assim, você vai fazer o que dá para fazer nos limites daquele projeto ali. Cai um briefing na tua mão que, pô, você tem a possibilidade de explorar ele de forma criativa, fazer coisas legais, pô, beleza, você tá fazendo um trabalho ali que vai provavelmente ser um trabalho legal na hora que ele for pra rua, né? E tem uma coisa muito de energia, assim, dentro da criação. Então, cheguei lá molecão, cheio de energia, cara, eu queria conhecer todo mundo. Eu entrava na sala do CEO, que era uma americana, ficava conversando com o CEO, entrava na sala do CCO, ficava conversando com o CCO, sentava com os diretores de criação para conversar, puxava duplo. Então, acho que a galera olhava para mim e falava assim, mano, esse moleque tá chegando cheio de energia, passa as paradas lá para ele fazer, ele é meio doidinho, sabe? Ele tem umas ideias boas, passa lá as paradas para fazer. Então, eu fazia muita coisa, cara. Os caras me passavam muito job legal para fazer, sabe? Às vezes eles queriam uma segunda opinião, assim, estamos com essa ideia aqui, o que você acha? Aí eu olhava e falava, pô, legal, mas se fizer desse jeito? Pô, beleza, aí você meio que entra, assim, nos jobs, né? E aí eu acabei entrando em muito job legal, assim, então eu tive essa sorte, mas meio mérito também de estar botando a energia ali. Eu sempre falo isso pra galera mais nova, assim, na criação hoje, que cara, você tem que botar energia, porque você botando energia, você faz o trabalho ser melhor, porque você está ali investindo tempo ali, né? Investindo sua energia criativa, e quem está em volta está vendo que você está afim também. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então teve um ano específico, eu nem lembro que ano que foi, mas que vários projetos desse que eu fiz, eles foram muito bem. E aí eles ganharam uma cacetada de prêmio, assim, nesse ano. Você ganhou de ouro, não foi? Foi. Ganharam uma cacetada de prêmio, assim, esse ano, e aí, de repente, do nada, alguém me avisou, falou assim, cara, teu nome tá numa lista de top 10, assim, do mundo. Eu falei, como assim? Aí fui lá olhar, eu falei, caraca, eu nem sabia que existia uma lista, sabe? De um ranking. E aí tava lá, e aí na mesma lista tava lá, na China eu era o redator número 1. Eu falei, caraca, como assim, cara? Redator número 1. Foi muito maluco isso, cara. O que é um leão de ouro na publicidade? O Festival de Cannes, ele é o festival mais prestigiado, assim, da publicidade, vai. Pelo menos é o mais famoso, assim, é o prêmio mais famoso. Então, cara, todo publicitário que almeja ganhar um prêmio, um leão de ouro, né, é um prêmio que você quer ganhar. Que você quer ganhar. Tem outros festivais muito legais, assim, tem o D&AD, que pra mim é o que eu mais gosto, que é da Inglaterra, é o meu favorito. Tem o One Show, tem um monte de festival legal. Mas o Leão de Ouro em Cannes, o Leão em Cannes é uma coisa que todo mundo quer, assim, sabe? Acabou até meio que virando, sei lá, eu tenho questões, assim, profundas com isso. Virou uma coisa meio comercial, né, assim, também. E virou meio que um lance, tipo... Cara, pra mim o prêmio, ele é tipo a sobremesa, assim, sabe? Você fez um puta trabalho e aí ele foi premiado. Pô, parabéns, sabe? Só que hoje tem muita agência, muito publicitário que quer viver da sobremesa, sabe? Só quer comer sobremesa. E, pô, sei lá, não é assim. A nossa profissão não é sobre isso, sabe? A nossa profissão é sobre, cara, você construir marca, você levar inovação,
você resolver problemas de forma criativa, né? Você impactar a cultura pop. Esse é o nosso trabalho. Né? Ganhar prêmio é uma consequência do trabalho, mas infelizmente tem uma galera que, sei lá, botou na Mais cabeça ego, né? que, Assim, cara, você ser um bom publicitário é você ganhar prêmio, sabe? E aí isso meio que tá criando, assim, até hoje, ruídos, assim, na profissão que, cara, eu acho que são bem ruins, assim. As agências estão meio que perdendo assim um pouco de terreno, porque, sei lá, não acho que é só por causa disso, Claro. tem vários motivos, mas eu acho que isso é um dos motivos que ajudam, que contribuem para isso, assim. Você estava falando de dar conselho para a geração mais nova, né? Toda vez que eu converso aqui, eu sempre peço um conselho para a geração mais nova, porque é tudo muito imediato, né? Você vê que você foi construindo a sua carreira, né? E você começou como copywriter, hoje você está com um super diretor de criação. Leva tempo, né? E é isso, vai se metendo em várias coisas, vai vendo o que gosta, no que você realmente é bom. O que hoje você faz no dia a dia? O que é um diretor de criação? Como é o dia a dia de um diretor de criação? Eu me vejo hoje muito mais como, tipo sei lá, um organizador, um guia, assim, sabe? Eu ainda meto a mão na massa porque... Você gosta, né? Eu gosto, exato, eu gosto. E é necessário, assim, também, eu acho que as posições foram ficando juniorizadas, assim, com o passar do tempo. Então, isso fez com que o gestor, ele também tivesse a necessidade de ser também um criativo ali junto, sabe? E eu acho legal isso, no final do dia tem um lado que não é legal, mas tem um lado que é legal que você tá ali junto, sabe? Participando, assim, da criação dos projetos. Mas o meu trabalho hoje, eu acho que ele é muito mais assim de estar do lado do cliente, entender os desafios do cliente, sabe? Para eu poder passar isso para a equipe do jeito que a gente, né? A liderança da agência acha que aquele problema tem que ser resolvido, né? E o meu papel como diretor de criação, ele é inspirar, eu acho, sabe? Então, o jeito que eu gosto de trabalhar eu gosto de olhar o briefing, de preferência construir o briefing junto com a estratégia, porque você já está ali tendo um input criativo no que vai virar o briefing para a criação. E depois disso olhando o briefing, pensar, cara, quais são os caminhos que isso aqui pode levar a gente, que vão ser interessantes para a gente. Resolver o problema do cliente, essa é sempre a preocupação número 1, de um jeito criativo. E 2, com um trabalho que vai ser relevante, sabe? Que vai ser criativo, que vai ser legal, bem feito. Então eu olho para aquilo ali, eu vou atrás de referências, isso é uma coisa que a gente tem cada vez menos tempo para trabalhar, né? Então antes os prazos eram ótimos, hoje agora você tem prazos ridículos. Então você tem que achar tempo para fazer isso. Na correria do dia a dia, muitas vezes tem muito diretor de criação que ou não consegue achar o tempo ou parou de priorizar isso. Eu sempre tento achar um tempo para buscar referência, eu sempre junto um documento com referências para aquele projeto ali específico, sento com a galera da criação, a gente olha junto, a gente pensa juntos e aí, cara, solta o time. Eu acho que parte também do trabalho é você saber contratar as pessoas certas e deixar essas pessoas trabalharem. Se você trabalha com gente competente e boa, você tem que deixar essas pessoas trabalharem. Voarem também. Exato. Né? Então, eu acho que parte de um trabalho bem feito, assim como um diretor de criação, é você saber delegar e você deixar as pessoas trabalharem, né? Senão o teto vai ser sempre você. Então, do que adianta você contratar pessoas geniais e incríveis se o teto vai ser sempre você, né? Então, cara, é soltar os cachorros. E vai. E vai. Uma coisa que eu acho interessante, no mundo da moda, ainda existe essa coisa do estilo. Caraca, chamei minha equipe de cachorro. Não, é tudo certo, gente. Mentira. Eu chamo de Minion. Eles me chamam de tudo, gente. Eu chamo eles de tudo, eles me chamam de tudo. Mas eu amo eles de paixão, meu time. Eles sabem que eu tô zoando. Tenho certeza. No mundo da moda ainda existe muito essa coisa do estilo viajar para fazer pesquisa de mercado. Mas hoje em dia a gente tem acesso a quase tudo online. Sim. Dá dicas aí de como pesquisar. Até eu, às vezes, fico meio... Sim, sabe, porque eu sou do marketing, então eu não entro nas viagens de pesquisa. Como que você faz essa pesquisa? Em que mundo que você entra ali para achar essas referências, sabe? Porque eu acho que a gente vê tanto mais do mesmo o tempo todo. Tem algum lugar, WGSN, sei lá, BOF, sabe? Não sei.
A gente, por exemplo, para procurar referências da publicidade, a gente tem canais da publicidade específicos. Específicos, Tá. né? Então, a gente tem a assinatura do site de Cannes, por exemplo, que reúne todos os trabalhos vencedores lá. Então, você entra lá, coloca o ano, categoria tal, e você acha o que você quer. Então, Que nem na moda, então. Bem parecido, Bem assim, parecido. bem parecido. Mas para referências gerais, assim, eu acho que é muito do nosso dia a dia, assim. Eu consumo muito, tipo, Instagram, coisa de design, de moda, de cultura pop, de entretenimento. Então, eu acho que as referências vêm dali, né? Do que Uma coisa que eu tenho muita curiosidade hoje em dia é que, assim, o mundo da publicidade mudou muito, né? A tecnologia foi mudando muito o mundo da publicidade. Agora, com a inteligência artificial, o tal do IA, AI... E aí, como é que vocês ficam? Porque hoje você joga qualquer coisa ali e o trequinho cria pra você. Eu até converso. Falo, oiê, tudo bem? Eu converso, assim, é nesse nível. Como está mudando a publicidade hoje? É uma revolução. É uma revolução. E está mudando muito e muito rápido, né? Porque a inteligência artificial avança numa velocidade bizarra, né? Bizarro. Então, a gente começou a usar a Midjourney para gerar imagem, sei lá, há um ano, pouco mais de um ano. A qualidade da imagem que sai do Midjourney hoje é surreal, sabe? Você coloca o briefing ali e sai? É surreal. Cara, você tem que saber usar a ferramenta, né? Então, eu não tenho medo, assim, da AI substituir a gente. Era a minha próxima pergunta. Sabe? Eu acho que um bom criativo ele vai sempre ser necessário, sabe? Então, se um criativo se empenha para ser um bom criativo e ele tem a cabeça aberta e ele abraçar a inteligência artificial, ele usa a inteligência artificial a favor, sabe? Então, vou falar como que eu uso no meu dia a dia. Uma coisa que sempre foi muito complicado é você explicar alguma coisa visualmente, sabe? Então, apesar de eu ser redator por formação, né, eu sempre tive um olhar, eu sempre fui muito visual assim, na profissão. Então, sempre tive sorte de duplar com excelentes diretores de arte, né, durante a minha carreira. E a gente, nessa troca de falar assim, cara, e se for uma parada meio assim? Aí você tem que ir explicando e o diretor de arte ou um designer ou alguém do teu time tem que gerar aquela imagem é mais ou menos isso, aí você vai, não, é meio que isso, aí você vai olhar para referência e tal. Cara, hoje, sabendo dominar o Midjourney, eu penso numa parada, eu vou lá, eu consigo ter a imagem, falar, e se a gente fizer isso aqui, sabe? Olha. A imagem tá pronta já, sabe? Outro dia, sei lá, vou te dar um exemplo, assim. Falei, cara, se a gente fizer um cérebro inflável gigantesco no meio da cidade, é muito mais fácil eu já chegar com a imagem. Então eu já cheguei com a imagem de um cérebro inflável gigantesco perfeito no meio de Nova York, assim, sabe? Se a gente fizer isso aqui, é melhor. E aí, como é que você vai se atualizando dessas coisas? Tipo assim, a gente já saiu da faculdade tem alguns anos, né? Tipo, como que você vai se atualizando? Tipo, é uma equipe jovem que vai te trazendo essas informações, porque assim, a minha equipe me enche de informação o tempo inteiro. Eu sinto que eu tô sempre aprendendo. Mas eles falam, é o Midjourney que tá agora, você vai lá, faz curso. Como é que você vai se atualizando? Porque o mundo tá bem acelerado. Sim. Uma das coisas legais da publicidade é que a gente tem que estar sempre de olho no que vai vir, né? Então, tudo que é tendência, a gente fica antecipando porque a gente precisa trazer isso para o nosso trabalho, né? Na maneira que a gente vai trabalhar as marcas, né? Principalmente, assim, novas mídias, novas tecnologias, como que a gente faz para tornar um processo mais eficiente. Então, a gente está sempre olhando para essas coisas. Vem de várias formas. Hoje eu trabalho na RJ, que é uma agência que tem um foco em inovação. Então, cara, tem pessoas ali dentro que são focam nisso. Fodas assim, nisso, sabe? Em tecnologia e tal. Então, a gente absorve muito dessa galera. Mas o legal assim, de trabalhar na criação da publicidade é que você está sempre em contato com pessoas que têm interesses em coisas diferentes e você acaba aprendendo ali... Trocando informação. Isso, exatamente. Absorvendo dali, né? Trabalhar com a galera mais nova traz muito isso também, né? O que tá... a gente precisa saber qual que é a nova gíria que está sendo usada, porque se você for escrever um roteiro que precisa ser, sei lá, uma coisa meio de geração TikTok, cara, como que você vai usar uma linguagem de tiozão
sabe? Eu vou usar Não uma dá. gíria que eu uso, Gente. sabe? Vai ficar fake, não vai ficar autêntico, Óbvio. né? Então, a gente tem que estar sempre atualizado e é isso, a gente vai conectando com pessoas e tem mecanismos internos também, né? Então, por exemplo, você quer ensinar para o seu time de design, para os diretores de arte, como usar as ferramentas de AI para imagem, sabe? Então, cara, você tem ali palestras, cursos internos. Que são oferecidos e tal, né? Então, tem isso rola pra caramba também. Ajuda, né? Ajuda muito. Falando em tecnologia, para a gente resumir um pouco esse assunto, quando a gente começou lá atrás na publicidade, enfim, os formatos eram muito focados mais em televisão, mídia outdoor, mídia impressa. Hoje, quais são os formatos mais utilizados? Assim, o que você vê pela frente? A rede social disparado Bombando, número 1, né? Essa foi a grande revolução assim no mundo da publicidade, eu acho. Cada influenciador hoje é um canal, né? Então... Você vê isso seguindo, continuando? O mundo da influência? Com certeza. Sabe, o Brasil é um dos países mais influenciados no mundo, né? A gente está entre 1 e 2. Primeiro, eu acho que é a China, os Estados Unidos e nós o número 2. Pô, tu viu o impacto da Fernandinha ganhando o Globo de Ouro? Gente, a mais de 2 milhões de comentários. O Globo de Ouro soltou que foi o ano que mais teve engajamento nas redes sociais deles. Óbvio, que o Brasa O tá brasileiro lá. É focado. É tecnologia e essa coisa da influência, é uma loucura, né? Rede social mudou muito, assim. Foi até uma coisa que... Até hoje eu sinto um pouco assim as agências meio relutantes a aceitar que grande parte do seu investimento de mídia vai ser em influenciador, cara. Vai ser influenciador. Sabe? Porque, pô, é muito efetivo, funciona. Então, mas eu sinto que, assim, eu trabalho muito com influenciador, eu sinto que tem a gente tem que colocar nas suas caixinhas, né? Tem aquele que é para brand awareness, então é para as pessoas terem visibilidade da marca, é para, né, você fortalecer o seu branding. Tem pouquíssimos, me corrija se eu estiver errada, não sei se é o seu ponto de vista, que te dão retorno monetário mesmo, que convertem em vendas, né? Tem aquele que fala só de tendências, então assim, eu acho que tem que colocar nas suas caixinhas, mas eu sinto muita dificuldade de encontrar influenciadores que realmente revertam em venda, sabe? Sei. Tipo assim, eu ainda sinto bastante isso, sabe? Eu acredito muito... É óbvio que cada campanha tem o seu tamanho, PMG, né, de investimento. Para uma campanha grande, eu acredito muito que você fazer uma estratégia multicanal seja o melhor caminho, né? Então, a gente no Brasil ainda tem o canhão Rede Globo, né? Que é absurdo. Ainda é absurdo, né? Absurdo, é gigantesco o alcance da Globo, né? Então, você ter verba para estar na televisão hoje no Brasil ainda faz muito sentido. Relevante. Então, para grandes marcas, etc., você tá ali ainda faz muito sentido. Então, você fazer uma estratégia multicanal e incluir daí influenciadores, que você falou. O legal, um plus, né? O legal do influenciador é que você consegue ter os micronichos, né? É um complemento. Agora, para campanhas que você tem menos a ressaca falando. Menos grana de mídia, pô, você fazer uma estratégia de redes sociais, de ativação em rede social e usar influenciador, pô, e impulsionar, né? Porque também não adianta, você só tem uma campanha de publicidade linda, um influenciador maravilhoso, você não impulsionar. Exato. Isso faz muita diferença. Pô, a gente trabalha com a Sephora, né? A Sephora trabalha influenciador muito bem. E eu acho que reverte bem em venda. Para eles. Sabe? Bacana. Eu acho. Porque é isso, são influenciadores que têm ali os nichos, tem influenciadores focados em maquiagem, né? Tem influenciador para tudo, né? Tem. E hoje, com a geração nova, tá super focada nessa coisa da beleza, da estética, dos cosméticos, enfim. Sim. Isso virou um assunto à parte, é uma loucura, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado é quando você está focando em estratégia de influenciador, você está focando numa pessoa, né? E, cara, pessoas são pessoas, fazem merda, são cancelados. São cancelados, Não, e às vezes você nem sabe de fato o que aquela pessoa ali pensa de verdade, porque a gente sabe que na rede social tem mais personagem do que gente de verdade, né? Então você está colocando as suas fichas ali numa pessoa que, cara, talvez os valores daquela pessoa ali não sejam exatamente o que você pensa que são, sabe?
Então, acontece muito, assim, de uma marca apostar em alguém e aquilo ali dá uma merda forte, assim, sabe? Então, Acontece muito. Acontece muito. Então, você tem que entender que isso é um caminho que também tem que tomar cuidado, sabe? Por isso que eu digo, eu não focaria só nisso. Eu focaria em outras coisas também e usar influenciadores de uma maneira legal. Eu odeio quando marca usa influenciador de um jeito forçado, assim, sabe? As pessoas não são boas, né? Exatamente. Você tá seguindo alguém aí você vê um negócio e fala, cara, isso aqui é uma publi, tá forçadaço. Mas, pô, se você fizer de um jeito que fica autêntico, vira um conteúdo que você quer ver, hoje pra mim publicidade tem que virar entretenimento, cara. Publicidade que não é entretenimento vira um negócio que você quer pular, sacou? Porra, me fala o que é mais chato do que você quer assistir um negócio no YouTube e aí aparece um coisa de Atroveran ali pra você ver, chato, sacou? Gente. Ou de qualquer outro produto que é uma parada que você não quer ver, sacou? Pô, eu sou um publicitário que paga YouTube Premium pra não ver propaganda. Boa. Que é um saco. É um saco. Sabe? Mas se for um negócio que é um conteúdo legal, que vai te envolver, que fala com você, cara, às vezes você nem saca que é uma publicidade, sabe? Você não percebe, né? Você não percebe. Sabe, pô, a Red Bull é profissional em fazer isso, saca? Você tá ali vendo um maluco pular de uma cápsula do espaço de paraquedas e de repente... E você tá 5 horas assistindo um live feed daquilo e é uma grande propaganda de vender energético, cara. É bizarro, né? É bizarro. É bizarro. Voltando agora assim um pouco para esse Brasil, voltou para o Brasil. Depois de quantos anos você voltou para o Brasil? E como foi essa volta? Porque essa decisão, depois de morar tanto tempo fora, né, você quis voltar para São Paulo? Cara, eu sempre admirei muito, eu sempre gostei muito do Brasil, número 1. Eu amo o Brasil e eu sempre tive vontade de trabalhar aqui. Tá. Eu sempre admirei muito a publicidade brasileira e eu trabalhava fora e olhava, eu sempre fui conectado assim com a publicidade brasileira. Eu sempre entrava no clube de criação para ver o que estava saindo e tal. E eu ficava pensando, pô, será que eu nunca vou trabalhar no Brasil, sabe? E aí, teve uma época que eu comecei a atender a Ford e a conta virou uma conta global. Tá. Então, mais uma das sortes que eu tive na vida, assim, eu viajava o mundo todo. Quando ia ter um lançamento de um carro, a galera juntava um monte de criativo do mundo todo em algum país para fazer um brainstorm durante uma semana e aí saía dali uma campanha. E aí, numa dessas... chamava Hot House. Numa dessas Hot Houses que a gente fez, eu conheci a galera daqui de São Paulo. E eles estavam justamente nesse momento de transição da Ford virar uma conta global e eles estavam tendo que lidar com os gringos da Ford, com a agência lá dos Estados Unidos e, cara, eles estavam tendo dificuldade, sabe? Estava rolando um choque de cultura. E aí quando me conheceram, falaram, porra, um brasileiro que fala inglês fluente, que conhece já o mundo, os gringos da Ford, porque era isso, a gente, quando ia apresentar a campanha, os caras voavam para onde a gente estava, a gente apresentava a campanha para eles e beleza, aí eles aprovavam ou não aprovavam. Mas é isso, eu comecei a conhecer os clientes, eu comecei a conhecer a galera da agência global. E eles falaram, cara, só vem, vai ser perfeito se você vier. Como que a pessoa escreve em português depois de morar tanto tempo fora? Me explica. Foi treta. Porque eu sofri muito. Eu contratei uma estagiária que eu dizia assim, na hora de contratar eu falei assim, como é o seu português? Porque o marketing eu te ajudo, mas o português eu vou precisar de ajuda. Mas assim, você é um roteirista. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi tipo aprender uma língua nova, assim, sabe? É difícil, o português é difícil. E assim, várias regras que eu nunca tinha usado, sabe? Então assim, você escrever um título cara, uma ciência, sabe? E para redator, assim, escrever um título é um negócio que, cara, você tem que ter um craft, assim, Jura, absurdo. não tinha a mínima ideia. E eu, cara, ia sem regra ali, escrevendo tudo errado, sabe? E eu, pô, ainda bem, assim, quando eu cheguei, eu tive um dupla que me ajudou pra caramba, assim, o Fábio, cara, ele olhava, falava, pô, velho, faz assim. Eu tinha gente que me mandava, o cara falava, me manda roteiro pra eu ler como que vocês escrevem, sabe, em português. Pra aprender, manda, né? É um esforço à parte, né, que você tem que fazer. Total, me manda título aí pra eu ler, sabe? Spot de rádio, cara, que delícia que é escrever spot de rádio, assim, sabe? De novo, é uma ciência e você tem que saber fazer, eu não sabia. Então eu tive que reaprender, sabe? De novo. É isso, tem que estar sempre aberto, né? E se adaptando. Sim. Acho que faz parte. Tá, aí você volta para o Brasil, faz tudo isso. Você já se mudou tanto.
eu sempre acho que quem já se mudou tanto, sempre tem aquela formiguinha que fala assim, já tá na hora de me mudar de novo. Você se vê se mudando de novo? Tem algum lugar que você gostaria de ir? Cara, com certeza. Jura? É difícil dizer, não, agora eu vou morar para sempre no Brasil. Eu e a Mayra, a gente conversa bastante sobre isso e ela também tem vontade de um dia morar fora. A gente quase foi, né? Eu lembro. A gente quase foi pro Canadá, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando para uma agência no Canadá e por vários motivos, um monte de coisa que aconteceu, a gente resolveu não ir, a gente resolveu ficar aqui. Então, assim, a gente quase foi de novo, né? Mas eu acho que por enquanto a gente vai ficar por aqui. Tá feliz aqui? Feliz, cara. Assim, o Brasil é o país que tem 1000 defeitos, mas a gente cara, ama. todo lugar tem, sabe? É isso. Todo país tem. Eu acho, por exemplo, eu acho os Estados Unidos muito legal também, mas toda vez que eu vou pra lá, cara, eu vejo coisas lá que eu falo, porra, isso no Brasil a gente não tem, sabe? Não tem. O brasileiro é um povo muito maneiro, assim. A gente tem muito defeito também como povo, mas a gente é um povo muito maneiro. Então, os amigos são acolhem, né? diferentes, São diferentes. sabe? Você... Enfim, é uma vida que ainda me satisfaz, assim, Aqui. sabe? E o legal de você perder o medo de se abrir para o mundo é que quando você não está mais feliz num lugar, você simplesmente faz a as sua mala e coisinhas vaza, e vai. saca? Porque é isso, hoje o mundo tá tão aberto pra gente, né? Ainda mais depois da tão pandemia, fácil, né? cara, que você consegue trabalhar de qualquer lugar, sabe? Se chegar um momento que eu falar, porra, cara, eu acho que deu, sabe? A gente Vai de novo. vaza, né? A gente Uma se coisa que manda. eu sinto é que o brasileiro, fora do Brasil, ele fala muito mal do Brasil. Então é assim, nossa, mas você teve a oportunidade de morar fora, por que você não volta? Você tem passaporte, sei do quê, sei lá. Acho que as pessoas não têm noção que uma vez que a gente vai, que a gente já foi, lá, seja lá onde você for, também tem problemas, e problemas horríveis. Se adaptar a outra cultura, fazer novos amigos, a língua, sempre, por mais que você fale super bem, tem uma hora ali que expressar sentimentos em outra língua que não seja o português é diferente. Você Sim. não acha? Eu acho Muito. super diferente. Muito. Então, assim, óbvio que tem desafios, não é tão fácil assim. O Brasil não é tão ruim assim quanto a gente pensa. Não, o Brasil é foda, cara. É isso. O Brasil é foda. E assim, a gente não conhece o Brasil. A gente conhece São Paulo, sabe? Isso. A gente conhece Rio. A gente não conhece o Brasil. A gente precisa, cara... Explorar mais, né? Explorar. O Brasil é incrível, cara. O Brasil é incrível. Mas eu concordo 100% assim, com o que você falou. Eu acho que eu zero julgo o brasileiro que vai morar fora porque não quer mais morar no Brasil ou porque não gosta de morar aqui. Óbvio. Zero julgo. É isso, o mundo tá aberto, se joga mesmo, vai nessa. Mas assim, cuspir no prato que comeu, assim, eu não... Não dá, né? Não é uma parada que eu gosto, sabe? Eu acho que... E outra, tem muito brasileiro que vai morar fora e que age de um jeito totalmente diferente morando fora do que quando morava aqui, né? É bem diferente. Né? Aqui, pô, Vai fazer uma coisinha não errada nos respeitava Estados nada Unidos. aqui, exatamente. Aí quando vai lá, fala, nossa, aqui é bom, é ótimo porque tudo funciona. Óbvio, cara, é porque as pessoas respeitam as coisas, sabe? É isso. Vai pra Europa, fala assim, cara, tudo aqui é, sei lá, as coisas aqui são mais baratas e tal, mas aí depois reclama que ganha menos lá. Então assim, cara, se entenda, sabe? Você vai isso. morar aqui, então entenda que esse lugar é assim. isso. E respeita. E o Brasil é desse jeito e tem que respeitar, E entendeu? respeite o nosso Brasil. Respeita o Brasil. Ai, Rafa, infelizmente a gente está chegando à conclusão. Ah, que pena. Eu queria muito continuar, tem muito assunto pra gente falar. Eu sempre termino com algumas perguntas, meio rapidinhas assim. Trabalho pra você é o quê? Trabalho é um meio de me manter. Eu cheguei a essa conclusão. Ótimo. Ainda assim, ainda faz o que ama. Cara, assim, eu já amei muito mais o que eu faço, assim, sabe? E eu comecei a perceber que era uma paixão e um amor que estava me fazendo mal, assim. E isso eu aprendi trabalhando fora também. A publicidade, ser um criativo publicitário pode ser só um trabalho também, sabe? Você Olha. pode colocar a sua paixão enquanto você tá ali, mas aquilo não te domina e não te define, sabe? Antes que você é? Eu sou Rafa Freire publicitário. Porra, velho, por que a minha profissão já Te vem na define, frente né? de sou Rafa Freire, carioca?
marido, amigo, sabe? Por isso que eu sempre, quando apresento aqui, é engraçado você ter falado isso, eu tento trazer mais o lado humano da pessoa primeiro e apresento o que a pessoa faz por último, porque eu não acredito que a profissão te define. Ela é só Total. mais uma versão de quem o Rafa é e de quem a Rianda é, né? Total. Família pra você é? Família, pra mim, é refúgio. É onde você se sente bem, protegido. Você tem uma família linda, 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 linda. Eu acho que você já deu o conselho, mas eu vou te pedir outro. Se você pudesse dar um conselho para essa geração hoje, que quer seguir no mundo do criativo, né, qual seria? Não tenha pressa, acho que número um. Você tocou num ponto antes que a geração nova quer crescer rápido. As coisas levam tempo, então assim, não tenha pressa, sabe? Se você queimar uma etapa, você pode se queimar, sabe? Você vai colocar muita pressão em você, então não tenha pressa, sabe? Você está perguntando de alguém que quer entrar na publicidade? Cara, não tenha pressa, curta a profissão. É uma profissão que, cara, como qualquer profissão, tem muito defeito, mas te traz muita coisa legal, você vai conhecer gente legal, sabe? E eu sempre dou esse conselho, cara, vai viajar, sabe? Vai conhecer o mundo, né? Vai viajar, sem pressa. Hoje dá pra trabalhar de qualquer lugar do mundo, mete um laptop na mochila e vai viajar, sabe? Cria coragem, né? Vai, cara, vai, porque isso te dá uma visão de mundo e te dá sei lá, eu sinto que me dá uma paz, assim, eu me sinto uma pessoa confiante hoje porque eu já vi muita coisa, sabe? Então, isso me dá uma tranquilidade, uma paz de não entrar na loucura e no caos que a profissão traz, assim. A publicidade ela é muito caótica e muito, né, acelerada. Então, se você entra nessa loucura, você se torna uma pessoa acelerada também. E eu acho que por ter viajado e visto coisas assim, não sei, eu acho que isso me traz... Seja curioso, né? Seja curioso, abraça Te perguntei quando você chegou aqui, como você chegou, e você chegou super de ressaca. E você me perguntou antes, o que eu falo? Como que eu vou falar? Eu falei, fala a verdade. Você chegou aqui de ressaca. A ressaca tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor? Tá um pouco melhor, eu tomei 3 canecas de água. Não, mas de novo, eu saio energizado, assim, essa troca é muito massa, a gente poder conversar essas coisas, acho que faz bem pra alma. Ai, que bom, fico muito feliz, super obrigada por ter vindo. A ideia do Renda-se realmente que a gente consiga ajudar as pessoas que estão ouvindo mesmo a terem insights, né, de carreira, de vida, e eu acho que esse bate-papo vai ajudar muita gente. Rafa, sempre que eu recebo alguém aqui, eu termino dando um livro de presente. Esse livro foi o meu coach que me indicou. Então, é ser bom, não é ser bonzinho. Um escritor brasileiro. Eu espero que te ajude tanto quanto me ajudou. Vambora. E é isso. A Arte do Palhaço. Gostei. Ele é um psicólogo que também é palhaço de profissão mesmo. Demais. E ele fala praticamente de que o trabalho do palhaço, na verdade, ele é ser vulnerável, mas não é ser bobo. Então, como a gente usa isso no dia a dia, achei super interessante e quis trazer O palhaço, pra você. ele é um dos poucos que podem falar a verdade. É verdade, ele fala isso no livro. Então já acho que você vai gostar. Palhaço. Demais, gostei, obrigado. Obrigada a você.